Muito legal tê-la aqui com a gente. E você estava perguntando quem é a Pamela? Alguns eu acredito que já a conheça, mas se você não conhece, ela é chefe de cozinha, gente, mas de um jeitinho diferente. Ela usa esse dom e talento que Deus deu com uma proposta bem diferente, né, Pamela? É verdade. Conte um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Vou contar. Primeiro, muito obrigada por me ter aqui, muito obrigada por estar assistindo a gente. E eu tive um encontro com Jesus em 2015, na igreja em Porto Alegre. E eu comecei a ler a Bíblia. A primeira história que eu li foi, a verdade que eu escutei, foi sobre Jacó e Esaú. E envolvia um prato de lentilha. Exatamente. Então eu me apaixonei pela história e comecei a estudar a lentilha, os ingredientes da Bíblia, porque tem outras histórias também que são muito interessantes na Bíblia. Então a partir dali eu comecei a contar, fazer uns jantares com alguns amigos. Alguns deles estão aqui hoje, continuam comigo até desde o primeiro até aqui. Então a gente começou a criar toda a história da Bíblia, de Gênesis, contando dos ingredientes, até Apocalipse. E essa experiência de estar em volta da mesa para celebrar a Bíblia fortalece a nossa fé. Ela traz para a gente um conhecimento, às vezes geográfico, de ingredientes que a gente deixa desapercebido em uma leitura, mas que traz muito bem para a nossa vida, para o nosso coração e também para a nossa saúde. Então eu comecei a me apaixonar pela gastronomia. Eu trabalhava em uma outra área, mas eu entendi de Deus que era esse o meu chamado. Então eu fui estudar gastronomia. Eu passei 2 anos na Ásia também, trabalhando, estudando. Depois eu passei uma temporada em Israel, e para realmente me aprofundar nos costumes em volta da mesa, nos ingredientes, nas receitas. E agora a gente voltou para o Brasil e o Bible to Table nasceu. Então a gente tem algumas abordagens diferentes, atento à gastronomia, fazendo esses jantares para igrejas, para famílias, para amigos, mas também a gente fala para a família também, para quem está se preparando para o casamento ou para quem já se casou. Treinamentos de como tornar a nossa vida ordinária, nossa vida comum dentro de casa, em algo que pode revelar o Senhor. Num almoço, como você estava falando, o mesmo almoço rápido ou um cafezinho da manhã se tornar aquele lugar, a mesa se tornar um lugar de cura mesmo, um lugar da gente se encontrar e sentir paz, sentir alegria, que é onde a gente, hoje de manhã a gente leu sobre isso, de nós servirmos uns aos outros, né? E mesmo, às vezes a gente acha que a nossa rotina do dia a dia, de fazer uma comidinha, é algo tão pequeno, mas são nesses pequenos atos que a gente revela Jesus na vida de alguém que está precisando. Então um bolinho cura, um pãozinho cura, e o nosso almoço do dia a dia também. Muito legal. Pamela, você falou uma coisa muito interessante, né? Quando vocês tentam captar, já avistar aquelas pessoas que estão se preparando para o casamento, né? Sim. Uma coisa muito comum para quem está iniciando essa vida 2 é aquela dificuldade de não pensar no alimento diário, né? As pessoas já chegam às vezes falando assim, eu não sei cozinhar. Gente, é uma tristeza. E você vê que o dilema começa muitas vezes assim pela refeição. É interessante pensar nessa questão do viver o ordinário, a palavra de Deus, e entender a beleza que é estar à mesa ali com a família reunida, ou a 2, quando você está começando o casamento. No meu caso. É lindo, olha que linda, parabéns, né? Muito o casal obrigada. também. Mas assim, como que a gente consegue mudar aquela chavinha e, em vez de olhar como algo desesperador, para olhar com algo com beleza mesmo, com algo assim prazeroso? O servir a Deus ali, né? Quando a gente olha para o nosso dia a dia e a gente começa a entender que mesmo que eu não tenha habilidades culinárias, mas o meu coração está disposto a fazer uma pequena refeição, mesmo quando a gente está no início ou se preparando, a gente vem de famílias diferentes, de culturas diferentes muitas vezes, mas um coração disposto, ele alcança o objetivo, né? Então, às vezes você não tem uma habilidade de cozinhar, mas você pode pré-preparar, você pode fazer uma salada, você pode fazer uma batatinha ou uma carne moída, e aquilo que são coisas simples, ou mesmo comprar uma viandinha ou um bolo, mesmo uma comida congelada no nosso dia a dia.
Você pode deixar quentinha. E isso também, o ato de serviço e um coração disposto, além dele deixar a gente mais bonita, ele alegra a casa. Então eu acredito que é um coração disposto a se adaptar. E tem muitas formas da gente aprender a cozinhar mais rápido, ou de deixar uma comidinha pronta, para quando a gente chegar, aquilo já está adiantado. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para nos trazer, para nos deixar mais tempo com a nossa família. Então são só algumas mudanças que a gente pode fazer, mas isso, lembrar do coração disposto. Um coração disposto, ele transforma o ambiente. Eu lembrei de uma mensagem que eu recebi logo cedo de uma amiga que cozinha muito. Inclusive, ela é uma das colunistas aqui do programa, a Sara Mello. Um beijo, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns! E ela sempre traz um prato para nós. E todo mundo já conhece. Quando a Sara vai para a cozinha, todo mundo, qual a receitinha de hoje, né? E aí ela mandou para mim uma mensagem muito fofa, logo cedo, assim, ó. Nem todos nasceram para cozinhar. Eu, pessoalmente, nasci para conversar com a pessoa que está cozinhando. No caso, ela mandou para mim, né? Que é, de fato... Não, eu sei fazer um arrozinho, feijão. A gente arrisca com a receita ali em mãos, né? Mas é muito interessante essa parte do estar junto, da conversa. E eu queria que você compartilhasse com a gente, porque foi o que me chamou a atenção nesse projeto, que é o estar em volta da mesa, né? Ou talvez estar em volta do fogão ali também, né? Enquanto um está preparando, o outro está junto. É muito especial. Você sabe quando a gente... Não estou falando só de quando nós recebemos pessoas que vêm de fora para nossa casa, mas também os filhos ou o marido. Quando a cozinha é um ambiente de leveza, quando você consegue cozinhar e pedir ajuda, ou ao mesmo envolver quem está em casa, quando se torna uma rotina doce, a gente colocar a mesa ou fazer um suco, sabe? Aprender a fazer um suco juntos. Quando a gente coloca ou ensinar, pedir para as crianças terem a rotina de colocar um guardanapo na mesa, ter a rotina de escolher o prato ou escolher os copos, isso acaba deixando uma memória de que estar em volta, mesmo quando alguém está cozinhando, a gente pode fazer outras coisas que também tem um impacto muito positivo na nossa vida. E quando a gente recebe pessoas em casa, eu não sei se vocês recebem muitas pessoas, eu gosto de receber pessoas em casa, eu sempre costumo ensinar nos treinamentos que os primeiros 10 minutos quando a gente recebe alguém são os minutos mais importantes. Por quê? Porque quando a gente recebe alguém, a gente está numa era em que a gente aprendeu a se conectar com pessoas do outro lado do mundo, muito rápido. Mas a gente tem perdido a habilidade de se conectar com as pessoas do outro lado da mesa, dentro da nossa casa. Então tá todo mundo no telefone, sempre. E a gente entende o telefone como um ato de trabalho, a gente precisa estar informado. Mas quando você está recebendo uma pessoa na sua casa, aqueles primeiros 10 minutos que ela chega, é muito legal quando você intencionalmente senta, para tudo, mesmo que você está cozinhando, abaixa o fogo ou desliga aquele fogo e vai sentar 10 minutos, como se aquela pessoa fosse a pessoa mais importante do mundo. Isso é um ato de serviço também. Dizer para ela, olha, fica à vontade, perguntar como é que foi a chegada até ali, receber se ela trouxe alguma coisa, mas expender tempo, investir tempo, tomar um suco. E quando você faz só esse ato, pode ser uma água, eu não tenho um suco, pode ser uma água, um copinho de água com gelo, que você tem em casa, aquela pessoa vai se sentir muito amada. E naqueles 10 minutos que você está ali, ela vai olhar, tá, mas ela não vai terminar, ela não vai colocar a mesa? Não, você está ali exclusivamente, realmente investindo tempo com aquela pessoa. Aqueles 10 minutos são suficientes para a pessoa se sentir, eu sou amado, eu sou importante, e aí a pessoa já está em casa, e aí você pode, vem comigo para a cozinha, ou vamos colocar a mesa juntos, ou... A pessoa, mesmo que você saia para a cozinha, aquela pessoa vai se sentir amada. Então ela vai atrás de você. Pode fazer o teste. Na cozinha, ver se você precisa de alguma coisa. Mas muitas vezes a gente recebe alguém em casa e a gente pode falar assim, fica à vontade aí, eu vou lá para a cozinha. Aí o que acontece com essa pessoa? Você vai ir para a cozinha e ela vai pegar o celular. Porque é a companhia dela naquele momento. Então faça esse teste quando você receber alguém em casa. Isso faz muita importância. Então, quando a gente está recebendo alguém,
Os primeiros 10 minutos, só os 10 primeiros minutos, eles são importantes para impactar o resto daquela visita. E faz muita Interessante. diferença. Não, você tá falando aí, e eu acho que não só eu, mas quem tá em casa acompanhando, deve estar com a cabecinha pensando assim, porque às vezes a gente tem aquela sensação da pessoa chegar e já tá tudo pronto mesmo, pra Uhum. não atrasar e já querer receber tudo pronto. Eu também quero entender se tudo bem, Tudo assim, bem? mas essa questão do integrar, porque às vezes a pessoa fala: "Não quero te dar trabalho, fique à vontade", e às vezes tem esse distanciamento mesmo, assim. Quantas vezes eu acho que A muitos já gente fizeram isso na intenção de estar fazendo algo bom, não que não seja, mas como seria melhor ter ela junto ali, acompanhando, é. e as pessoas estão dispostas a querer participar, né. É muito especial quando você já tem a mesa posta, porque muitas mulheres têm essa habilidade maravilhosa de colocar a mesa, e é maravilhoso quando você consegue. Mas quando a gente não consegue, a gente também pode. Quando as crianças estão em casa e quando você Uhum. tem filhos ou sobrinhos, a gente consegue colocar as crianças para. Eu sempre ensino que colocar o nome, sabe? Ou fazer um desenho pequeno. Então, às vezes você vai pedir para a criança fazer o nome, ela vai fazer só um desenho. E para ela é o nome. Então Uhum. isso envolve a criança na rotina de criar a mesa, e também emociona e cria um amor para aquela pessoa que está sendo recebida. Honrar os avós, um tio que está chegando, alguém que está de aniversário. E quando a gente tem tempo de colocar a mesa, isso é maravilhoso, né? Eu geralmente procuro sempre colocar a mesa, mas quando a pessoa está lá, eu paro aqueles 10 minutos, eu tento despender bastante tempo com aquela pessoa e depois eu finalizo e a gente tem tempo na mesa. Porque muitas vezes, quando a gente está recebendo, a gente recebe a pessoa, mas a gente sai correndo, a mesa está Uhum. pronta, mas a gente sai correndo e deixa a pessoa. E isso também é um ato de serviço. Mas eu sempre costumo falar que quando uma pessoa, nesse tempo corrido, que a pessoa ela dirige até a sua casa ou ela vai te visitar, você precisa entender que por mais que você cozinhe divinamente, a pessoa mais importante da sua casa é você. Ela foi lá para ver você e ela quer gastar tempo com você. Então, isso é o mais importante, são as pessoas, nem é a comida, são as Hum. pessoas. Então, é dar essa atenção e a gente já tem um guardanapo, tem um sal, quer mais alguma coisa? E aí você não gasta tempo na mesa, que é onde o nosso coração é curado, né? A Uhum. Dev Tyrus deixou um legado na nossa vida, ensinando muito sobre que é na mesa que os relacionamentos profundos são criados. E é ali que a gente deve colocar o nosso coração e os nossos atos de serviço. Tá na mesa como uma forma de adoração a Deus. Gente, só de falar nesse assunto, né, só da gente ter esse entendimento já muda muito a nossa forma e a nossa dinâmica, a nossa didática dentro do lar, né. A gente já tem essa vontade de agir diferente da próxima, né, de integrar a família mesmo, os amigos. Agora, você falou uma coisa muito interessante, né, mais do que o alimento em si, né, é estar ali à mesa. E quando nós vamos lá para as escrituras, nós temos tantos exemplos, tantas citações, né, sobre a questão do alimento. Você mesmo, um pouquinho antes de começar, a gente conversando, você citou muito como a Bíblia fala do azeite, fala do trigo, né, da tâmara, tantos alimentos. Eu queria que você compartilhasse como foi o seu processo de pesquisa, de estudo, mediante a tudo isso e trazendo isso para a prática. É muito especial o que você falou. Quando a gente vai para as escrituras, o figo é usado, o figo é um parente, o zatar, que é um parente do tomilho, até hoje ele foi usado nos umbrais para marcar lá antes do anjo da morte passar. Então, ele também está no Novo Testamento e é a erva mais usada para temperar. Eles fazem como se fosse um chimichurri, mas é de Jerusalém, então eles comem com um pãozinho. Então é uma erva maravilhosa para o nosso corpo. O azeite de oliva tem propriedades maravilhosas de cura, né, para nós. Então e a azeitona também. Eu não sei se vocês Hum, comem azeitona, mas eu amo azeitona. E a sim. azeitona tem propriedades também muito importantes para nós. Então, quando eu fui para lá, a gente fala do pão. Hoje o mundo fala do trigo e do glúten como um grande inimigo. Mas é Uhum. como que a gente come esse pão, né? Quando eu fui para Jerusalém,
eles comem pão, mas a base da alimentação é uma alimentação mais saudável. Então, é muitos vegetais, né, muitos legumes, uma alimentação rica em vegetais e pão também. Mas a base da alimentação é mais saudável. E isso faz muito bem para nós, né? É um assunto delicado, porque falar da nossa alimentação é a parte mais íntima, para nós é como se fosse a sustentação, né, o nosso sustento. Mas a gente tem que lembrar que Deus é o nosso sustento, foi o nosso pão vivo que desceu do céu. E essa relação com a comida que a gente tem, ela é tão íntima que a gente, mesmo antes, eu sempre pergunto por que Deus nós somos os únicos espécies que cozinha. Por que Deus não fez nós nos alimentarmos de luz? Ou só de salada? Por que Ele deu para nós essa necessidade de se alimentar constantemente? Eu tenho para mim que Deus nos deu essa escolha, mas também Ele deu a fome para nós buscarmos também dele, que é o nosso sustento. Então, o equilíbrio, eu acho que é o grande segredo, vamos dizer assim, é a grande conquista que a gente pode ter também na nossa alimentação, na nossa vida. E como que a gente pode falar? A Bíblia fala muito também que em volta da mesa, em Salmos, fala que nós devemos ensinar os nossos filhos, que uma geração vai falar para outra. E onde que a gente pode falar para os nossos filhos e para quem, não só os filhos biológicos, mas são as pessoas que vão se achegando, uma colega de trabalho que ainda não aceitou Jesus, o Uber, né, alguém no caixa do supermercado, alguém que você sabe que está passando por um problema. É quando a gente está na mesa que nós propagamos o que Deus fez na nossa vida e na nossa geração, a gente passa para a próxima. E a nossa história, às vezes, parece que é só uma história, mas para aquela pessoa talvez possa fazer toda a diferença. Então, e é sempre em volta da mesa. Jesus é tão especial porque ele foi reconhecido em volta da mesa só pela forma dele partir o pão. Então, essa é a importância de estar em volta da mesa. Muito bom. A Bíblia fala muito do alimento diário da palavra de Deus, né? E ele traz esse paralelo, ele fala muito do alimento, da sede que vem saciar, que é a palavra viva de Deus. E eu acho que é a forma mais eficaz da gente entender a necessidade da gente buscar essa palavra de Deus, né? Porque fome a gente tem, e alguns um pouquinho mais, né? A gente quer se alimentar o tempo todo, a gente tem sede, a gente precisa de água o tempo todo. Sim. E aí Cristo, e eu vejo que a palavra de Deus faz isso, né, da necessidade de ser constante e diária busca da palavra dele que alimenta a nossa alma, né? Excelente forma de nos trazer atenção, né? Projeto lindíssimo. Muito obrigada. E aí eu queria, assim, quem falou, e como é que eu participo? Eu posso sentar nessa mesa, eu posso participar com você? Como que ele acontece? Então, muito obrigada mesmo. A gente está sempre em constante estudo, né? Então, a gente passou um tempo em Jerusalém, o George e eu, e a gente chegou em São Paulo depois de... Foram 4 ou 5 anos de preparação até a gente chegar aqui. Então, agora a gente está com o Marcos e a Adriana, que são desde Pedras junto comigo lá, desde o primeiro jantar, quando era algo bem... ensaiado, né? Eles foram lá para me ajudar e continuam no projeto. Então, hoje a gente chegamos em São Paulo, entendemos que é um tempo da gente estar aqui e a gente tem os jantares que a gente programa, né? Então, a gente faz para grupos que nos chamam, então a gente organiza esses eventos que tem um time, então a gente vai ao lugar. Mas também a gente tem desenvolvido esse treinamento que é reconectando pessoas em volta da mesa, que fala muito da Bíblia, de princípios e estratégias bíblicas para resgatar a essência do relacionamento em volta da mesa nesse mundo, nessa geração, que é muito necessária. Então a gente faz esse treinamento tanto fisicamente, pessoalmente, mas a gente também está desenvolvendo online. Então a pessoa pode entrar em contato com a gente e ver qual que é a melhor forma, se é no online, né, ou também se a gente pode ir para fazer para um grupo maior. Muito legal. Temos algumas participações. A Carolina Umbelino, Carol, amiga, gente, ela que compartilhou com a gente a temática, te apresentou para nós, né?
Carol, um beijo, obrigada, beijo, viu? Carol. Que gostoso, que assunto bom para a gente poder compartilhar e tornar conhecido, né, para Amém. mais pessoas. Ela colocou aqui, ó, que bênção, Pamela, que o Senhor use muito a sua vida para nos trazer de volta à mesa. Amém. E a Rosângela também está participando, a Aparecida Parra. Bom dia, Tainá e equipe, graça e paz do Senhor Jesus. Entrevista interessante, comer à mesa com a família, muito importante essa comunhão. E nós tínhamos outra mensagem aqui da Zípora, que ela colocou: bom dia, estou assistindo de Distrito Federal, lá de Brasília, enquanto preparo o almoço. Então ela tá lá. Ó, todas essas dicas, Zípora, tá fazendo diferença para você, tá fazendo sentido aí? Tem alguém em casa que possa te ajudar nesse momento, que você convide para estar com você nesse preparo, né? Já põe em prática. Para a gente começar, por exemplo, a entender isso e pôr em prática, é um processozinho que vai demandar uma insistência, eu digo assim, um hábito, né? Porque às vezes a gente tem a vida tão corrida e a pessoa fala, mas como, né? É no café da manhã, é escolher uma refeição, é aos pouquinhos? É uma excelente pergunta, porque às vezes na nossa vida corrida, ou de viagem, ou tem muita coisa, ou a gente precisa trabalhar o dia todo, às vezes a gente tem demandas e tem uma agenda muito diferente, quem está em casa. Então a gente precisamos ficar sempre na espera em Jesus. Então a gente os que esperam no Senhor não se cansam. Então assim, é uma mudança pequena que você pode fazer. A gente pode começar uma vez por semana, porque todos os dias pode parecer algo impossível para mim, né? Mas se eu fizer uma vez por semana e se eu fazer disso um evento especial, mas lembrar também que como eu vou passar isso para minha família. Olha, amanhã tem janta. Não, olha, quem sabe a gente vai criar um evento, uma cultura familiar. E aí você pode envolver o marido, quem mais mora em casa, e toda sexta-feira, na minha casa, a gente tem a cultura de fazer um curry diferente. Então, a gente pode, somos 2, mas quando tem mais pessoas, é criar isso. E uma outra forma também, mas eu não tenho habilidade posso cozinhar, mas não sou da mesa posta. Então, a coisa mais legal que tem, e que eu também ensino, em vez de você se preocupar com todas as louças, se você não tem essa habilidade, talvez nem tenha. Eu tenho um copo de cada cor. Eu também. Então, sabe o que a gente pode fazer? A gente faz um carreteiro, não sei se fala carreteiro aqui em São Paulo, se tem, ou faz uma macarronada. E a coisa mais especial que você pode fazer para um visitante que está na sua casa, ou até para a família, é botar aquela panela cheia de comida na mesa. Por quê? Porque a simplicidade mostra que você está em casa. Então é se servir mais, mas é criar os pequenos. Bota ali o nome da pessoa na mesa, bota um guardanapinho de papel mesmo, umas dobradinho, sabe? E é só o carinho de colocar mesmo, de chamar alguém, de criar essa cultura. Pode ser uma janta de sexta-feira, pode ser, eu não consigo sexta-feira, tenho faculdade. Então um café da manhã de sábado. Mas então, começar com uma vez na semana. E isso vai ter um impacto na casa da gente, né? Porque é a simplicidade. Então, hoje, nos meus eventos, eu faço. Em Israel, não sei se você sabe, quando a gente vai para lá, mesmo que você vá num restaurante muito fino, eles não trazem os pratos individuais. Eles trazem a porção para você dividir. E se nós voltarmos a Mateus, quando Jesus fala, aquele que me traiu comeu do mesmo prato comigo. Por que ele fala isso? Sabe por quê? Porque num princípio bíblico também, podemos falar judaico, é impossível que alguém que divida a comida do mesmo prato nos traia. Então, quando a gente coloca um prato de comida em que a gente vai dividir da mesma porção, cada um coloca no seu pratinho, isso significa que nós temos intimidade. E também, lógico, um benefício que a gente pode repetir, né? Quando a gente está no restaurante, a gente geralmente não repete. Então, traz uma simplicidade. Então, é trazer leveza para a mesa. É começar com boas perguntas. Não,
como foi o seu dia, mas perguntar coisas mais intencionais sobre dividir o nosso coração. E isso vai construindo, mesmo que nos primeiros momentos possa ser algo que é um exercício, porque a gente talvez seja um pouco mais tímido, mas toda essa conversa em volta da mesa, ela primeiro vai se tornar uma coisa diferente, depois ela é um exercício, mas se torna um hábito que vai e fortalecer o relacionamento do marido e da esposa, mas também dos filhos com os pais, irmão com irmão. E nesse tempo em que a sociedade está tão quebrada, cheia de violência, e em que nós precisamos de Jesus, não precisamos de coisas tão sofisticadas. Um prato de macarrão em volta da mesa com a nossa família pode salvar a nossa família. Então é simples. Só que é um exercício diário. Muito bom. A dona Delva fez uma pergunta aqui e eu já vou dizer que sim, Delva. Ela falou assim, pode uma lasanha? Pode. E pode convidar a gente também, Delva. Verdade. Muito. Lasanha é sempre uma delícia. Eu adoro lasanha. Sim. Gente, é muito legal. A Andréa Coutinho também está aqui com a gente. Muito bom esse assunto. É bom falar. São temas maravilhosos, né? Assim, da gente poder falar do alimento, mas também a gente falar da palavra de Deus e a gente conseguir juntar esses dois. Eu acredito que depois desse encontro, muitas pessoas já saem com vontade de preparar a comidinha e já estender o convite para outras pessoas, né? Amém. E vai orando, né? Enquanto está cozinhando, isso é muito especial. Temos data para acontecer aqui em São Paulo? Como é que o convite ele acontece? A igreja convida alguém? As irmãs convidam? Como que acontece esse... A gente está com a agenda aberta agora para São Paulo. A gente já tem 3 eventos, 14, 15, 21 aqui, mas nós estamos, então pode ser a pessoa entrar em contato pelo Instagram ou pelo site, tem também um WhatsApp lá, entrar em contato para dizer se ela gostaria de fazer o treinamento, que fala mais sobre as estratégias de como a gente está neste tempo e se reconectar com a família em volta da mesa, ou se quer fechar um grupo para fazer um jantar aqui em São Paulo também. Vai ser muito especial servir vocês, cozinhar e a gente tá em volta da mesa, com certeza. Muito bom. Dá pra gente falar o site? Eu acho que a gente já até... BibleToTable.com www.BibleToTable.com. E o Instagram, o mesmo? É Bible2Table também. Tá. E o seu Instagram? É Pamela Rosnieski. Tá. Então a gente já, se der tempo, a gente coloca aqui, senão a gente já deixa no chat logo mais, gente, para quem quiser acompanhar. Também depois a gente deixa escrito lá embaixo para você poder localizá-los e quem sabe já fechar uma agenda com eles, hein? Tá na telinha. Então tá ali, ó. Ali, já tá ali. Tá muito aqui, obrigada. Tá muito mais prático. Faz o seguinte, já printa o celular agora se você tiver com ele para não esquecer, ou se tiver na telinha, tira uma foto para também não parar a programação aqui e continuar ligadinha. Amém. Pamela, eu quero muito mesmo agradecer a sua participação aqui. Obrigada. É uma alegria te conhecer, uma alegria conhecer esse projeto, que Deus continue te usando muito. Amém, muito obrigada. Né, que a sua jornada se estenda mesmo em São Paulo e por todo o Brasil, que nós possamos, eu falo nós cristãos, possamos ter essa visão mesmo, essa sensibilidade, porque precisamos ter esse cuidado no nosso lar, né? Precisamos ter esse cuidado com os nossos, com os amigos. E olha só, gente, nas pequenas ações, né? A gente já consegue mudar esse relacionamento. A atmosfera, né? Em casa. Amém. Que Deus te abençoe muito. Obrigada. Obrigada por me receber aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer muito grande, uma honra para mim. Obrigada. Para nós. Que Deus te abençoe toda a equipe que está aqui. Uma alegria tê-los aqui. Que Deus abençoe essa jornada, gente. Amém. E você que está em casa, gostou da conversa? Então deixa aqui sua mensagem. Deixa aqui, compartilhe com a gente, já entre em contato, vamos conhecer o trabalho da Pamela, conhecer a página, se inscreva lá, tem muito vídeo legal, tem muitas dicas, eu vi momentos que eles compartilharam na mesa para você que quer ter uma noção, quer entender como o projeto acontece nesses encontros, então visite a página.